Quando o general Baden-Powell concebeu as ideias originais do escotismo, estava longe de pensar que, passados quase 100 anos, o seu método educativo se manteria atual e atrativo. Através do escotismo, Baden-Powell pretendia proporcionar aos jovens oportunidades para se desenvolverem de forma integral e a formação necessária para serem cidadãos empenhados e que promovessem a amizade e o respeito mútuo através da camaradagem e cooperação. O escotismo surgiu em 1907, em Inglaterra, mas rapidamente ultrapassou fronteiras e tornou-se numa fraternidade mundial capaz de inspirar tolerância, compreensão e justiça. O primeiro grande teste a esta fraternidade mundial foi a Primeira Grande Guerra. Após o seu final, em 1920, reuniram-se num grande acampamento escoteiros de várias nacionalidades no primeiro acampamento mundial, onde a promoção internacional da paz e da cooperação passou a ser uma prioridade do escotismo mundial e do seu fundador. Os escoteiros de Portugal também estiveram presentes neste grande evento e desde a primeira hora abraçaram estes ideais, nomeadamente enquanto única associação escotista portuguesa fundadora da Organização Mundial do Movimento Escotista. Hoje, o escotismo é o maior movimento juvenil voluntário em todo o mundo. Cerca de 300 milhões de pessoas foram escoteiras e existem atualmente mais de 25 milhões de escoteiros, jovens e adultos, rapazes e raparigas, em 216 países e territórios. Em 1911, o tenente Álvaro de Melo Machado fundou em Macau o primeiro grupo de escoteiros em terras portuguesas. No ano seguinte, Lisboa viu também surgir o primeiro grupo do continente português. Os três primeiros grupos de Lisboa fundaram em 6 de setembro de 1913 a Associação dos Escoteiros de Portugal, abreviadamente Escoteiros de Portugal, ou AEP. Surgia assim a primeira e mais antiga Associação Escotista de Portugal, que adotou a designação de escoteiro com O, grafia que mantém até hoje e que corresponde à palavra portuguesa mais antiga que foi escolhida para traduzir o conceito scouting concebido por Baden-Powell. Rapidamente o conceito se espalhou por todo o território continental e pelas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Por todo o país surgem grupos de escoteiros, o país é invadido por fogueiras e acampamentos e é percorrido por jovens de chapéu, mochila às costas e vara na mão. Desde a sua fundação, alheia a credos religiosos, raças, classes económicas e partidarismos políticos, a AEP conseguiu a admiração e o respeito dos portugueses e dos primeiros governos da República. A partir de 1936 e até ao 25 de abril de 1974, a AEP sobreviveu com grandes dificuldades, sendo considerada indesejável pelo governo e sendo alvo de perseguições e pressões. Pretendia-se com a extinção da AEP o reforço da mocidade portuguesa, movimento de cariz obrigatório e dependente do regime e que nada tinha a ver com o método, os princípios e as finalidades do escotismo. Foram anos de extrema dificuldade. No entanto, os escoteiros de Portugal sobreviveram, resistindo durante esses difíceis 40 anos, graças ao sacrifício e empenho de alguns dos seus dirigentes. Com a mudança política de 1974, foi possível dar início à revitalização da associação, cativar mais jovens e trabalhar livremente defendendo os ideais de liberdade e fraternidade que caracterizam o movimento escotista. Novos grupos começam a surgir um pouco por todo o país e os grupos sobreviventes começam a reforçar as suas ações e atividades. A década de 80 foi a mais produtiva. A AEP assume definitivamente o seu caráter coeducativo e integra no seu programa atividades mais variadas e que hoje são designadas como radicais. O rapel, a escalada, a descida de rios, o slide, eram frequentemente aproveitadas para testar a coragem e a habilidade dos jovens escoteiros. Na década de 90, fizeram-se novas apostas na formação de dirigentes e vários grupos de escoteiros e chefias regionais iniciaram reformas na sua organização, adotando modelos de funcionamento mais eficazes e promovendo a participação dos jovens na tomada de decisões. Atualmente, os escoteiros de Portugal continuam a contribuir para a educação dos jovens, através de um sistema progressivo de autoeducação e baseado num referencial de valores. Os Escoteiros de Portugal são uma associação de jovens e para jovens.
Jovens alegres que se divertem experimentando a vida e testando as suas capacidades. Jovens com ideais e comprometidos com valores voluntariamente escolhidos. Jovens autónomos e capazes de tomar as suas próprias decisões. Jovens solidários e preocupados com os demais. Jovens responsáveis pelas suas ações e projetos. Jovens habituados a viver em comunidade e a desenvolver laços de amizade e companheirismo. O escotismo continua a ser escrito com O e mantém-se como um movimento para jovens, aberto a todos, assumidamente interconfessional e plural, voluntário, não político e não governamental. Mais do que nunca, estamos empenhados em satisfazer necessidades reais. Estamos empenhados na promoção e na educação para a paz. Estamos comprometidos com a proteção do ambiente, a promoção da saúde, a integração social e a igualdade de oportunidades. Estamos envolvidos na comunidade e abertos a novas parcerias. Estamos espalhados por todo o território nacional, de Braga ao Machico, de Vila Real de Santo António à Ribeira Grande, 4.500 escoteiros enchem as 100 unidades existentes. Mas queremos mais. Neste momento, em que com orgulho celebramos os 90 anos da Associação dos Escoteiros de Portugal, 10 novos grupos estão a ser criados e alguns mais estão em fase de reabertura. Somos uma associação dinâmica e moderna que não esquece os princípios e os ideais de Baden-Powell, nem o esforço e a dedicação de todos os que ao longo destes 90 anos trabalharam para que estejamos hoje, aqui, a celebrar 90 anos de atividade em prol da juventude e a assumirmos o compromisso de mantermos viva a chama dos escoteiros de Portugal.